Seção 7. Da escrituração. Artigo 80. Na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou traslados que constarão de livros, autos de processo ou papéis avulsos, excluídas as autuações e capas, serão observados os seguintes requisitos: 1. O papel utilizado terá fundo inteiramente branco ou ser reciclado, salvo disposição expressa em contrário. 2. A escrituração será sempre feita em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul indelével. 3. Os numerais serão expressos em algarismos e por extenso. 4. Os espaços em branco e não aproveitados nos livros e autos de processo serão inutilizados. 5. As assinaturas deverão ser colhidas imediatamente após a lavratura do ato ou termo e identificadas com o nome por extenso do signatário. Artigo 81. Na escrituração serão evitadas as seguintes práticas: 1. Entrelinhas, erros de digitação, omissões, emendas, rasuras ou borrões. 2. Anotações de sem efeito. 3. Anotações a lápis nos livros e autos de processo, mesmo que a título provisório. Parágrafo 1º. Na ocorrência das irregularidades previstas no inciso 1, far-se-ão as devidas ressalvas antes da subscrição do ato de forma legível e autenticada. Parágrafo 2º. As anotações previstas no inciso 2, quando estritamente necessárias, sempre serão datadas e autenticadas com a assinatura de quem as haja lançado nos autos. Artigo 82. Na escrituração é vedada: 1. A utilização de borracha ou raspagem por outro meio mecânico, bem como a uso de corretivo, detergente ou outro meio químico de correção. 2. A assinatura de atos ou termos em branco, total ou parcialmente. 3. A utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-se as formas consagradas pelo vocábulo ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, as adotadas por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área do conhecimento humano. 4. A utilização de chancela ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Artigo 83. A escrituração de termos, atos e papéis em geral observará os critérios da clareza, objetividade e síntese, sem descuidar da perfeita individualização de pessoas, fatos ou coisas quando necessária. Parágrafo 1º. A qualificação das pessoas trará os elementos necessários à sua identificação. 1. Tratando-se de pessoa física, constarão o nome completo e o número de inscrição no CPF ou número do RG, ou, faltante este último, a filiação sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. 2. Tratando-se de pessoa jurídica, constarão a firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. Parágrafo 2º. Nos ofícios e cartas precatórias expedidas, constarão a comarca, a vara e o endereço completo do fórum remetente, inclusive com o número do código de endereçamento postal, CEP, telefone e o correio eletrônico e-mail institucional. Artigo 84. Os instrumentos de ordens, requisições, precatórias, ofícios e autorizações judiciais, bem como dos demais atos e termos processuais, sentenças, decisões e despachos, conterão de forma legível o nome completo, o cargo ou função da autoridade judiciária e dos servidores que os lavrem, confiram e subscrevam, a fim de que se permitir a rápida identificação.
Parágrafo 1º. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício no juízo, nas seguintes hipóteses: 1. Na expedição de alvarás de soltura, mandados ou contramandados de prisão, requisições de preso e demais atos para os quais a lei exige certificação de autenticidade. 2. Quando houver dúvidas sobre a autenticidade da firma. Parágrafo 2º. Nos ofícios de justiça, contemplados com o sistema informatizado oficial, que permita a utilização da ferramenta consistente na assinatura por certificação digital, dispensa-se a certificação de autenticidade da assinatura do juiz. Artigo 85. Os mandados, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação expedidos em cumprimento de ato judicial, em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães, declarando que o fazem por ordem do juiz. Parágrafo 1º. A subscrição do juiz é obrigatória quando 1. A lei ou estas normas de serviço expressamente o exigirem, por exemplo, busca e apreensão cautelar, prisão, contramandado de prisão e alvará de soltura, alvarás em geral, levantamento de depósito judicial, ordem de arrombamento explícita ou implícita, etc. 2. Houver determinação de desconto de pensão alimentícia. 3. Os documentos ou papéis forem dirigidos a autoridades, por exemplo, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo, chefe do Poder Executivo, delegados de polícia, comandantes da Polícia Militar e das Forças Armadas. Parágrafo 2º. A emissão de cartas postais, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independerão da assinatura do escrivão ou escreventes, desde que do documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente, e não exista determinação do juiz em sentido contrário, a hipótese não se enquadre nas disposições contidas no parágrafo 1º deste artigo e seja observado o disposto no parágrafo único do artigo 94. Artigo 86. As disposições previstas nesta seção, relativas à escrituração em meio físico, aplicam-se no que couber à escrituração no sistema informatizado oficial, especialmente 1. No cadastramento de dados. 2. Na movimentação processual. 3. Na lavratura e expedição de documentos, sejam ou não juntados aos autos de processo.